Fala pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Edson e eu estou aqui na cidade de Dois Irmãos, aqui na Serra Gaúcha, tá bom? E aqui eu vou estar compartilhando com vocês aqui um pouco da cidade dos Anjos, tá? Que no caso é o evento aqui de Natal, aqui da cidade de Dois Irmãos. Então fica aí no vídeo até o final, que eu vou estar mostrando para vocês aqui um pouco da cidade de Dois Irmãos aqui à noite, tá bom? Um pouco aqui também da cidade dos Anjos. Então fica no vídeo aí até o final, que você vai curtir, tem muita novidade aí para vocês. Então é isso aí, pessoal, vou estar compartilhando aqui com vocês um pouco aqui Natal dos Anjos aqui na cidade de Dois Irmãos, Serra Gaúcha, aqui no Rio Grande do Sul. Esse aqui é o palco Largo de Natal, tá bom? Logo aqui a lateral, no lado esquerdo, vocês vão encontrar os banheiros públicos. Aqui ao lado, ó. Esse aqui é o palco, ó. Olha que legal o palco. Palco Largo de Natal. Aquela árvore ali vai acender daqui a pouquinho. Enquanto isso eu vou estar compartilhando com vocês aí um pouco aqui desse evento. Então é isso aí. Bora dar um passeio aqui na cidade. Mostrar pra vocês aí. Essa rua aqui, ó, no caso são várias casinhas ali de lanches, bebidas, chopes, pastel. Tá bem lotado aqui. E olha que tá cedo ainda, hein? Nem tá tão tarde. E já tá bem movimentado. Ali ao lado, ó, são cerveja, água, suco natural. E aqui é Natal dos Anjos, que se fala aqui, na cidade de Dois Irmãos, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha. Então eu super recomendo essa cidade para vocês, é bem charmosa, principalmente nessa época agora de Natal, né? Eu fico muito feliz em poder estar compartilhando essa minha experiência com vocês. Então tá mostrando aqui pra vocês, ó. Tudo ali daquelas casinhas ali são tudo lanchonetes. Lanchonetes, vende crepes, cerveja, tem de tudo um pouco. Aqui é o nome, ó. Dois Irmãos, um doce de cidade. Natal dos Anjos. Então tá muito iluminada essa cidade aqui, muito, muito. E nem é tão longe. Não é tão longe da cidade de Nova Petrópolis, dá alguns quilômetros. Olha só que bonito aqui, ó. E aqui tem um calçadão também, que tem bastante cervejarias e tal. Café. O chopp da Doma aqui tá R$14. Olha que legal aqui, ó. Você tá no banco, cara. Então eu vou caminhando pelo calçadão aqui para vocês verem como que é. Sei que muitas pessoas já conhecem essa cidade e muitas não, né? Está sendo a primeira vez agora. Eu tô fazendo uma série de vídeos aqui da Serra Gaúcha, Rota Romântica, mostrando um pouco para vocês aí do clima natalino aqui, do Natal, Natal Luz, né, da Serra Gaúcha. Então é isso aí, espero que vocês gostem, tá? Eu vou ali no centro, já tá bem mais movimentado do que aqui. Então se você chegou até aqui agora, já deixa teu like, tá bom? Comenta a cidade e o estado de onde você está falando, pra mim tá sabendo o alcance aqui do YouTube, beleza? Olha só como é bem iluminado aqui, esse calçadão aqui. Daí vende pastel, açaí. Não, batendo piso.
Aqui açaí, crepes, sorvete, milkshake. Esse chopp Adoma é um dos mais baratos, ó. Ali tem o nome, ó, o valor ali, ó, R$12. E ali é bem legal também, porque tem a área infantil, área de criança. Vou estar mostrando pra vocês também. Tem uma outra rua ali, que é uma rua coberta. Aqui, ó, Caminho dos Anjos. Esse é o caminho que vamos entrar aqui agora. Aqui, ó, Caminho dos Anjos. Então aqui também vocês vão encontrar de tudo, tá, pessoal? Vocês vão encontrar de tudo aqui. Lanchonete, sorveteria, vocês vão encontrar shopping, tem lojas de roupas abertas mesmo à noite, ó. Tem calçado, roupas femininas, masculina. Aqui é crepes, sorvete, milkshake. Olha aqui os valores, ó. Os crepes. Ali é o milkshake, os valores. E o chopp aqui de 400 ml tá R$13, pessoal. Tá muito bom. Ali tem crepe suíno, batata frita gourmet. Meu, tá muito cheio aqui. Até pra você andar tá um pouco complicado. Tem espetinho aqui também, ó. Então essa parte aqui você vai encontrar aqui um pouco de tudo, né? Pulseiras. Alguns produtos ali, ó. Aldeia Natal Indígena. Ali, ó. Lado direito aqui, ó. Aldeia de Natal Indígena. Muito legal, muito bonito aqui a cidade de Dois Irmãos. Natal dos Anjos. Então vou estar compartilhando com vocês aqui um lugar que é bem legal também. Logo aqui ao lado aqui do Caminho dos Anjos. Que é uma área aqui para criançada se divertir. Só que tem um porém, é pago, né? Aqui ao lado, ó. Vou estar mostrando para vocês aqui um pouco. Olha só. Então tem bastante brinquedos aqui para criançada brincar, se divertir. Deixa eu ver se eu encontro aqui os valores dos brinquedos. Esse aqui é o tiro ao alvo. Bora ver se o pessoal acerta alguma coisa ali. Eu nunca acertei isso aqui, pessoal. Sempre quando eu fiz isso aí, eu nunca acertei. Aqui é um trenzinho, ó. Ah, é muito legal essa parte aqui para o pessoal tá brincando aqui com a criançada, ó. Aqui é a barca, ó. Esse aqui é o que eu mais gostava aqui na minha adolescência, né? Tá, bora dar uma volta aqui. Tem outro aqui, ó. Criança de 2, exclusivo até 7 anos aqui, de 2 até 7 anos esse aqui, ó. Tem esse aqui que as crianças ficam pulando. Tá lotado, hein, pessoal? Lotado. Um ingresso aqui, uma é 10, 4 por 30 e 7 por 50. Eles aceitam Pix e aceitam cartão também. Aqui tem algodão doce, salada de fruta, maçã do amor.
Morango no palito. Olha que legal ali, ó. Criançada se diverte, né? Essa aqui é a Praça do Imigrante, essa aqui, ó. Ela fica bem bonita também. Tem umas decorações aqui para você fazer foto. E aqui tem os valores aqui dos ingressos, né? Aqui, ó. Casa do Papai Noel, o valor. Tamanho da foto. O trenzinho. Então, para vocês verem, ó, bem iluminado. Olha só, aqui tem essa ponta aqui para fazer uma foto, ó. Vou cruzar a ponte aqui. Olha que legal esse aqui para o pessoal fazer foto, ó. Tem sombrinhas ali em cima. Que legal, pessoal, essa parte aqui, ó. É tudo muito bem iluminado aqui. Natal dos Anjos, aqui na cidade de Dois Irmãos, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. Olha só que legal, pessoal. Tem um mini cenário aqui, ó. Para o pessoal fazer foto. Olha só que legal. O pessoal tá fazendo fila ali, ó. Deixa eu filmar daqui, ó. Ali é um cenário de foto, né? O pessoal fazem fotos. Aqui ao lado é o banheiro sanitário público. Olha que legal esse globo aqui, ó. Ruim que no meu óculos dá o reflexo, né? Daí é bem ruim para enxergar. Eu vou só dar uma volta aqui com vocês para estar mostrando um pouco aqui, né? Aqui é a área Kids ali, ó, pra criança ela tá brincando ao ar livre, não paga nada aqui. E aqui é a casa do Papai Noel, que anteriormente ali eu informei o valor para vocês. É pago aqui essa casa do Papai Noel. Aqui tem esse ursinho aqui para você fazer algumas fotos, algumas cadeiras ali. Aqui, ó. Casa do Papai Noel. É pago aqui. Se você voltar aí no vídeo, vocês vão ver aí os valores ali da casa do Papai Noel. E aqui vocês vão encontrar aí a praça alimentação, que é ali ao lado, né? E ao redor dela vocês vão encontrar vários artigos ali de decorações natalinas para você presentear ou levar para alguém de recordação. Aqui, ó. Aqui e ali também. Tem vários artigos aqui, ó. Muito, muito iluminado aqui. Tem chopp também, cachorro quente. Cachorro quente aqui tá R$18. Aqui é a praça de alimentação, ó. Como é grande. Tem um palco aqui, tá tendo apresentação. Eu vou estar mostrando para vocês aqui um pouco da apresentação, tá? Esse aqui é o palco da Praça de Natal. E para quem não sabe aqui,
Esse evento aqui do Natal dos Anjos acontece dia 14 de novembro de 2024 a dia 6 de janeiro de 2025. Boa noite! Reunião. Eu tô achando que nem a energia do boa noite foi boa noite. Tudo de novo, eles estão com muita energia. Eu tô vendo. Ai. Boa noite! Eu disse que eles tinham energia. Eu vi que eles têm muita energia. E já que vocês têm tanta energia e vocês estão aqui no palco da Praça de Natal, vocês nos ajudam a usar toda essa energia que vem lá do coração pra gente encher a nossa árvore de brilho-brilho? Então é assim, pra gente poder encher a nossa árvore de brilho-brilho, a gente tem que botar a mão lá no coração, pegar aquela energia. E a gente vai pegar aquela energia mais linda, mais sincera, aquela que a gente carrega pra todos os lados, e a gente vai botar essa energia lá na ponta do dedo, assim, ó, cheia de brilho-brilho. E aí no 3 a gente joga muito brilho-brilho pra nossa árvore. Estão preparados? Ô Nina, tem uns ali no meio que não estão botando energia, eu acho que vai faltar. Vem junto com a gente, todo mundo. Isso, agora sim! Vai! Que os anjos acalmem os corações aflitos. Que a luz ilumine os nossos corações. E que juntos possamos acender a linda luz de Natal. 3, 2, 1 e brilho, Senhoras e senhores, boa noite. A administração municipal de Dois Irmãos agradece a presença de cada um de vocês neste, que é um dos maiores eventos do estado. O 29º Natal dos Anjos é uma realização da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos, Associação Cultural Cantares e Ministério da Cultura. Conta com financiamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Rouanet, Governo Federal. O evento é uma parceria entre o poder público, voluntários e a iniciativa privada. Neste ano conta com patrocínio especial da Taqui, patrocínio da Pegada, com patrocínio da Carrano e Tacossola, apoio dos calçados Beira Rio, CDL Dois Irmãos, Vale Germânico, Rota Romântica e Produtos Becker. A cooperativa financeira é a Sicredi pioneira, porque Lili? Porque quem coopera, cresce! Internet oficial é da RBT. O planejamento cultural é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com a Cultural. Esse ano o Natal dos Anjos conta com 2 palcos com atrações gratuitas. O palco aqui da Praça de Natal, de sexta a domingo, e o palco do Largo de Natal, de quarta a domingo. lá onde tem a nossa grandiosa árvore de Natal bem grandona daí de verdade. É, aqui a gente tem a nossa, que também é grandiosa nos nossos corações, né? A programação cultural de todos esses espaços é inteiramente gratuita. Aqui na Praça de Natal, a gente recebe todos vocês com muito amor e carinho. Em todos os espaços vocês encontrarão a nossa equipe de produção. Eles estão identificados com camisetas do evento e crachás de identificação. Além disso, temos o mapa do evento em pontos estratégicos.
como ali atrás, logo ali atrás de você. Bem grande. Além disso, também temos um espaço de informações próximo à árvore, símbolo do Natal Gaúcho. Lá, o nosso Natal é para todos os públicos, acessível e democrático. Sigam as nossas redes sociais, @Natal dos Anjos e @Anjinhas do Natal. Se forem colocar uma fotinho lá no Instagram, marca a gente pra gente conseguir ver tudo lá do céu. É, porque o Wi-Fi é divino. Também não se esqueçam de marcar com o hashtag Natal dos Anjos. Hoje iniciamos com uma atração incrível, um espetáculo teatral. Olha, é do grupo Ueba. Natal de galpão. Ai, o que vai acontecer? Os peões se encontram em um galpão na noite de Natal. E para celebrar a data tão majestosa, com cantos e toques de gaita, contam as histórias de Natal que habitam os pampas gaúchos. Desde o nascimento do menino Jesus, a história da mulinha de Maria, o Miguel que queria lançar uma estrela, entre outras. O espetáculo encanta, emociona e diverte através de formas animadas, danças e toques de acordeon e violão. Uma peça emocionante com acrobacias, musicada, cantada e encenada para todo o público. Mas agora, aqui no nosso palco lindo e maravilhoso, a gente recebe os artistas de uma forma diferenciada. A gente viu que vocês têm muita energia e muito brilho dentro de vocês. Então a gente vai colocar a energia e o brilho na ponta do dedo. E quando a Nina anunciar a atração, a gente vai jogar esse brilho pro palco para eles poderem começar com tudo. Combinado? Isso. Então prepara a mãozinha lá em cima. Brilho na ponta do dedo. Muito bem. Com vocês, Grupo Ueba, Natal de Galpão! Brilho! Dia de Natal. É aquele dia que tem algo diferente no ar. O peão anda com um sorriso meio bobo. Se tá com sol, parece que o sol brilha mais forte. Se tá chovendo,
parece que a chuva cai de um jeito diferente na janela. Dia de Natal, fica todo mundo mais faceiro ou mais triste. É aquele dia que tu quer puxar uma conversa com qualquer um que chega perto. Dia de Natal, a gente fica tão pensando na vida, que é um ano que está terminando e talvez outro que está chegando, melhor ou pior, não sabemos. Mas o que importa é que sempre passito a passito a gente deixa as pegadas de uma grande vida. É um dia que eu saí com vontade de conversar com todo mundo. Eu dei oi pro galo e ele me respondeu ó. Olhei pro zoinho da vaca mimosa, ela me respondeu com lânguido O cachorro vira-lata, o Cusco veio seguindo a gente, olhei para trás, ele disse um au-au que parecia um Feliz Natal. Até o porco que parecia estar cuidando da própria vida, quando eu passei no chiqueiro, ele deu uma fungada profunda. Dia de Natal é o dia que o vivente bota a pilcha mais bonita que tem, mesmo que seja para ficar em casa. É um dia que tu pega o que tem de melhor na cozinha, mesmo que seja só feijão. É um dia que a gente se reúne com quem gosta, ou com os parentes, ou sozinho, porque às vezes a gente sobe mal acompanhado. Mas é um dia que a gente se junta com quem a gente gosta, mesmo que seja só vocês. Ei, rapaz! Tava indo bem, tava falando bonito, o pessoal tava se emocionando ali. Mas, homem, desculpa, homem. É que nos dias de Natal eu vou ficando faceiro que nem um guri. Ah, isso é bom, né? Mas olha, o tempo passa, vê só. Aquele lá branqueou ainda mais as barbas. É. Esse aqui chegou a envelhecer uns 10 anos, né? Do Teodoro passar pra cá. Eu continuo bonito. Aquele ali continua aquele. Ela chegou a crescer 2 centímetros. E como eu falei, só para manter a rima, eu continuo bonito e ele é um cabrito. Tu tá engraçadinho hoje, né? Ah, desculpa, homem. É que sabe que no dia de Natal eu sempre ganhava presente. Mas era o velhinho Noel que trazia, tia? Mas aí Noel, homem. Não é velho agora, é novo. É, na época era novo. Ah, na época, sim. Mas vou te dizer, mesmo quando ele era novinho, que ele começou a entregar os presentes, aonde eu morava, era tão longe que ele só ficou sabendo agora que existe lá. Eita! Tá, mas e como é que vocês faziam lá? Homem, era tanta história. Eu tinha uma tia, a Gertrudes. A tia Gertrudes contava cada história. Eu me lembro que ficava tudo apiazado ao redor da mesa, e ela contando as histórias, todo mundo vidrado na tia Gertrudes. Ah, tempo de piar. O tempo passa, né, tia? O tempo voa, tia. E quando a gente vê, Já se foi. Quando o guri correndo pelo campo, de porta em porta, chamando pra brincar. Vamos! Jogar bola ou só uma conversa, amizades para sempre relembrar. Conversas da escola que iam demandando, de manhã até o anoitecer. Preocupações de quem ganhava o jogo, ou até do que tinha pra comer. Mas o tempo passa, o tempo voa tão rápido como um pássaro a revoar. Mas o tempo passa, o tempo voa tão rápido como um pássaro a revoar. Mas de repente tudo foi mudando.
caminhar. E os bons anos o tempo foi levando. Aquela casa com uma cozinha imensa hoje parece tão menor. Aquele campo que por milhas percorria, mal dá um passo e já começo a me cansar. Pois o tempo passa e passa bem ligeiro. No trem da vida todos são passageiros. E fica só uma pergunta no ar: em qual parada nós vamos descansar? Mas, homem, e o tempo passa ligeiro, né, tio? Mas e como? Mas olha, eu fico lembrando dos tempos de guri, do tempo de Piazotto. Olha, era tanta história, tanta história. Eu falei pra vocês que eu tinha uma tia que chamava Gertrudes. Ah, mas... Tu começou essa história. É verdade. Homem, eu tinha uma tia que chamava Gertrudes. E era por causa dela que tinha os presentes de Natal. Hã? E eu me lembro que a tia Gertrudes, quando ela contava as histórias, ela apanhava o lampião assim, por debaixo do queixo. Ela ficava com os olhos empedrados. Sabe a tia Gertrudes, aquelas mulheres que parece que nasceu viúva, sabe? Tchê. Mas ela que nunca se casou porque nunca achou alguém que lhe agradasse. E eu me lembro que ficava toda criançada, com o zoião regalado para ela, e ela apanhava o lampião embaixo do rosto e fazia assim. Era meia-noite no cemitério. A gente tremia tudo, homem. Como que não, né? Todo mundo pensava que os mortos estavam mortos. Mas na verdade, de dia, eles estavam dormindo. E quando chegava a noite, eles faziam festa. Eram duas caveiras que se amavam e à meia-noite se encontravam pelo cemitério. Os dois passeavam e juras de amor então trocavam. Sentados numa lousa fria, a caveira apaixonada assim dizia que pelo caveiro de amor morria e ele por ela viveria. Eram duas caveiras que se amavam e à meia-noite se encontravam pelo cemitério. Os dois passeavam e juras de amor então trocavam. Sentados em uma lousa fria, a caveira apaixonada assim dizia que pelo caveiro ela morria e ele por ela viveria. Carne, mulher, eram as histórias da minha tia. Eita, tia Gertrudes, que era irmã do tio Gervásio. Tu sabe que um dia a tia Gertrudes chegou na mão com um punhado de capim. Ela trouxe o capim e mandou um punhado numa tigela. E tu sabe que eu era piazito? Eu só peguei e obedeci. Como é que eu vou desafiar a tia Gertrudes? A tia Gertrudes, ela era irmã do tio Gervásio. O tio Gervásio sempre aprontava um dia de Natal. É aquele tio que se passa um pouco, sabe? Conta piada, derruba os copos na mesa, mas continua faceiro. Tu olha ele profundo, ele tá com as bochechas vermelhas contando piada. O tio Gervásio, a tia Gertrudes. Eita! Mas quem é que não tem um tio Gervásio em casa, né, tia? Era festa em família, tia. Acorda bem cedinho e começa a função. Só refresca as mãos, é uma grande confusão. A mãe arruma a mesa e o pai a reclamar. É tanto parente, falta dedo pra contar. O tio contando a piada sem graça. As primas bonitas, gente
te olha e disfarça. É carro buzinando, os guri fazendo pirraça. E alguém grita na janela. Vamos entrando, que a ceia tá esquentando. É tanto assunto ao redor da mesa, parece que ninguém vai entender. Mas na verdade tá todo mundo falando, celebrando a vida e o sabor da amizade. Natal e família, amor, liberdade. Natal e família, que as intrigas fazem parte. Natal e família, amor, liberdade. Natal e família, confusão e na saudade. Natal e família, tio. Eita, dá uma saudade. Ô meu, Oi. e o capim da tua tia? Ô, rapaz, olha o respeito com a filha da tia, homem. A história que tu tá contando e não terminou ainda, homem, do capim da soleira da porta. Ah, tá. Então, deixa eu contar pra você. Eu já contei que eu tinha uma tia chamada Gertrude. Oh, mas agora tu falou em capim. Não, carne, homem, carne. Ele tem que terminar essa parte ali. Ele Vai, vai... mas é respire que eu- fundo, respire fundo. Tu falou em Gertrudes? Homem, eu já contei da minha tia Gertrude? Era uma que falava meia pinta, depois ela falava. É verdade, homem. Essa, né? Então, a tia Gertrude chegou com um punhado de capim na mão. Ela me olhou no fundo dos olhos e disse: Come! Depois eu que sou o bode. Desculpa, homem. Não. Começa a história, homem. O pessoal tá ansioso aí, ó. Mas então, homem, ela chegou com um punhado de capim na mão, me olhou no fundo dos olhos e disse: põe este capim na soleira da porta. E daí, eu tinha medo da tia Gertrudes, eu peguei o capim, ponhei na soleira e fui lá, levei na soleira da porta assim, ó. E fiquei esperando. E aí, a tia me disse, contou uma história, que era bem boa. E o capim? O que tem o capim? Tá crescendo, tem que cortar. O capim da tua tia, louco! Olha o respeito, rapaz, com o capim da minha tia. O que a gente tá falando da história do capim da soleira? Que história é essa que ninguém... Ah, da minha tia Gertrudes. Não? Ah, não, então tá. Então... Claro que é da tua tia Gertrudes, homem. Eu falei que eu tenho uma tia, tia Gertrudes. Mas tu já falou umas 28 vezes, homem. Homem, então, ela mandou punhar o capim na soleira da porta. Por causa de uma história muito bonita, que eu escutei há muito tempo da minha tia Gertrudes. Dizem que quando os romanos estavam perseguindo a Sagrada Família, a Santa Maria montou no lombo de um burrinho. E o burrinho ficou sabendo que ela estava sendo perseguida pelo soldado do rei Herodes. Ela estava grávida do nosso Senhor Jesus. E dizem que o burrinho de Santa Maria ficou andando léguas e léguas, sem descansar, sem nem parar para tomar água, fugindo e levando a Sagrada Família no lombo. Quando o burrinho chega num lugar seguro, a Santa Maria desce. O burrinho agradecido se deita do lado e dizem que ali ele descansou, comeu e tomou água. Então, de agradecimento, depois que a Nossa Senhora virou santa, ela deu um lugar no céu para o burrinho. E no dia de Natal, se tu colocar um punhado de capim num pratinho e deixar na soleira da porta, o burrinho de Santa Maria pasta e deixa no lugar um presente. E é por isso que quando eu era piazito, eu colocava capim na soleira da porta
Em homenagem ao burrinho de Nossa Senhora, tia. Uma salva de palmas pra essa história tão bonita. Mas que lenda bem linda, né, Tchê? Olha, ele enrolou tanto que mas eu saiu achei bem. que não vinha nada. Mas saiu bem. Mas saiu bem, falou bonito. Mas, homem, é que eu fico pensando de onde é que vem todas essas histórias. Mas tu acha que vem de onde? Olha, naquele tempo, eu me lembro que fico pensando, né? Porque não tinha nem máquina fotográfica, nem celular, não tinha nem gravador. Verdade. E às vezes acontecia essas histórias assim. Sabe quem é que contou elas? Quem? Os anjos. Ah, tá, mas pera aí. Mas então, homem, pensa bem. Eu fico imaginando essa história da Santa Maria, os Reis Magos, tudo acontecendo e os anjos lá no céu, tudo pilchado, olhando para baixo. Anjo piochado? Agora, não. Pera aí, Tchê. Sim. Não, tu Ô. tava indo bem, o pessoal já tava emocionado de novo, Pessoal. tava ali, os anjos, história bonita. Mas, homem, Ele vai pai, meter anjo piochado, homem. mas é claro que anjos usa pilcha. Não, paremos. Mas ó, o pessoal vai concordar comigo. Não dizem que Deus é gaúcho? Então, se Deus é gaúcho, os anjos não vão usar pilcha? Mas é claro, entendeu? Olha. Ó, Eu vou ter que concordar com o vivente pelo menos uma vez na vida. novo, né, Tchê? Mas eu acho que sim também. Até vou te dizer que fiquei meio emocionado com isso. Olha, emocionamos o homem hoje. Olha aí, ó. E olha que ele é pelo duro, viu, gente? E esse me lembrou uma canção. Posso cantar aqui pra vocês? Então eu pedi pra eles, né? Posso cantar uma música pra vocês? Espera que eu vou largar o violão. Toca pra mim. E eu toco violão? Eu sei só Tu pra sabe como é que é? Deve ser igual isso aqui. Homem, tu faz assim, ó, tu segura com uma mão e a outra tu faz assim, ó. Ah, agora com uma aula dessa, tu vai sair dali? Pelo amor do guarda. Sim. Eu vou me pinchar ali pra frente. Então eu vou ficar no teu lugar. Isso aí. Me desculpa. Vai, Faz então teu tu nome também, aí. ó. Faz teu nome aí, meu irmão. Nossa, agora. É Natal, é tempo de paz, nosso Deus, pequenino Com a mão lá pra cima. lá no céu, anjos cantam também. O menino nasceu em Belém, noite de paz, noite de luz, nasceu na terra o menino Jesus. Na palminha, na palminha. Tá bonito. É Natal, é tempo de paz, nosso Deus, pequenino se faz, lá no céu, anjos cantam também, o menino nasceu em Belém, noite de paz, noite de luz, nasceu na terra o menino Jesus, noite de paz, noite de luz, nasceu na terra o menino Jesus, noite de paz, noite de luz, nasceu na terra o menino Jesus. Rapaz!
Mas oi, E não é que ele que se puxou mesmo ali. Tu aprendeu a tocar violão rápido, homem. Verdade! Nossa, até bom professor parece. É que são os milagres que acontecem na noite de Não, Natal. é isso aí. Noite de Natal. É aquela noite que a gente pensa em resolver as intrigas, desavenças. Sabe que se tu não pensou nisso, pense em resolver. Principalmente com quem a gente gosta. Sabe? Lá na minha casa tinha uma mesa grande, onde sentava bem na cabeceira o vô. Do ladito dele sentava a avó. E aí ia vindo dos filhos mais velhos para os filhos mais novos. As criançadas ficavam numa mesinha à parte, mas aqui, com as orelhas erguidas, ouvindo a conversa dos grandes. Era uma noite mágica. Todo mundo conversava, às vezes cada um com um assunto, e ninguém se entendia. Falava mal daquele tio que não estava, e quando o tio estava, falava mal do outro tio, às vezes até que estava na mesa. Só que teve uma noite de Natal, que foi uma noite que eu me lembro que foi a primeira que eu fiquei pensando na vida. Eu olhei lá no fundo, e o lugar do vô estava vazio. Estava só a avó do lado, murchinha. Ninguém quis sentar no lugar do vô. No outro ano, não estava mais a avó. E no outro ano, os filhos mais velhos foram ocupando a cabeceira. A mesa foi ficando pequenininha. Dá uma saudade. E aí, essa saudade que arde no peito, sabe o que eu faço? Eu trago tudo eles que estão aqui. Eu trago aqui pra dentro. Vou pedir ajuda pra vocês. Põe os braços assim, ó. Como se tivesse uma pessoa muito querida dentro desse braço. Fecha os olhos por um minutinho e dá um abraço forte nessa pessoa. Diga pra ela que valeu a pena. Mas o mundo é dos vivos. E vamos valorizar quem está aí do nosso lado. E dar agora um forte abraço de Feliz Natal para quem está junto com a gente. Vamos lá, que é Natal, tchê! Feliz Natal pra vocês, olha, é tanta história no Natal, tchê! Mas o homem tá inspirado hoje, né, tchê? Que bonito. Pra cada uma dentro é umas 3 formas, tá? Mas a que acerta vale, né? Ah, que acerta tá acertando valendo, né? Mas olha, falando nisso, eu me lembrei de uma história. Outra. Tá tira. Tem aquele gurizinho que queria laçar uma estrela. Agora, diz que não gave o burro antes de cruzar o banhado, né? É bem assim, fui elogiar, olha aí, ó. Mas homem, e o guri conseguiu? Ô, mas vai contar essa história? Mas era um piá aqui perto de 2 irmãos. Ele quis laçar uma estrela e laçou uma constelação de estrelas. Como assim, homem? Agora vai... Miguelzinho o nome dele. Miguel. Quem é que é de 2 irmãos aqui? Tem o quê? Quem é que é de dois irmãos aqui? Quem é que é aqui da cidade? Lá. Conhece o Miguelzinho? Vou contar a história. Me arranja lá o Miguelzinho. Eu quero ver um guri bom de laço. Quem que é bom de laço aí? Vamos, homem! Que o pessoal quer ouvir essa história, tio. Ele foi pelo caminho mais difícil, né? Ele foi por lá, pra dentro da volta. Acho que ele tá fazendo maratona. Os Miguelzinhos. Ali, ó! Homem, ali o Miguelzinho, ali, ó!
Esse é um pouco pequeno, esse é Miguelzinho mesmo, né? Mas pode ser também, traz ele. Aqui, ó, no meio, aqui, ó. Agora ele já encostou a mão e estragou. Cuidado para não derrubar. Uma salva de palmas pro nosso Miguelzinho. Faz assim, ó. Agora tu vai ser um laçador, tá? Tu sabe laçar? Faz assim pra laçar. Segura a mão fechada assim e gira assim. Que nem se tivesse uma corda na mão. Vai, pode fazer. Isso aí. Agora te ajudei. O Miguelzinho, ele era um baita laçador. Ele conseguia laçar qualquer coisa. E tinha uma coisa que o Miguelzinho gostava, era de ir no alto do morro da cidade, olhar lá embaixo, todas as luzinhas acesas, junto com a sua vovozinha. Olha pra frente, faz assim, ó. Aí, o Miguelzinho gostava do Natal por isso. Quando chegou na noite de Natal, tinha uma noite que a sua vovozinha não conseguia mais subir o morro. Estava doente em casa. O Miguelzinho ficou triste. Faz cara de triste, faz assim, ó. Ajuda ali. Aí o tio do Miguelzinho pensou e disse: vou laçar uma estrela, vou trazê-la para a janela da minha casa, bem pertinho da minha avó. Então, ele tinha que conseguir uma corda enorme. E ele foi indo de um a um na cidade, pedindo um pedaço de corda. Primeiro, ele foi para o prefeito da cidade, pediu um pedaço de corda. E ele disse: senhor prefeito, eu quero um pedaço de corda. E o prefeito responde: mas guri, pra que tu quer um pedaço de corda, tia? Eu aqui atucanado com as coisas da cidade aqui, uma coisa arada, sempre tu quer um pedaço de corda? Aí ele disse: porque eu quero laçar uma estrela. Laçar uma estrela? Guri, tu tem uma visão boa. De repente, quando tu ficar com maior de idade, eu vou te chamar pro meu partido. Tá aqui um pedaço de corda pra ti. E ajudou. Depois ele foi no chefe de polícia e pediu mais um pedaço de corda. Você quer um pedaço de corda? Mas tu já tem um pedaço aí? Para laçar uma estrela, ele disse. É, para laçar uma estrela. Tá bom, toma aqui um pedaço de corda. Pronto. E ele foi de cidadão em cidadão. Ele foi até no cidadão mais estranho da cidade. É a história, homem. É a história. Acompanhe. Não tava no roteiro isso. E pediu um pedaço de corda. Enfrentou o medo de chegar perto daquele ser e pediu um pedaço de corda. O que tu quer fazer com um pedaço de corda, guri? Laçar uma estrela e depois eu que sou estranho. Mesmo assim cedeu. Aqui um pedaço. E de ele emendou pedaço de corda que um e um foi dando. Ele tinha uma corda enorme. Então ele foi lá para cima do morro. E começou a tentar laçar. Ele girava o laço e jogava em direção da estrela mais brilhante. E jogava na direção da estrela mais brilhante. E jogava na direção da estrela mais brilhante. Ele tentou tanto, que não conseguiu. Chegou a ficar com dor no braço. Então ele se sentou, triste numa pedra, pensando que não ia conseguir trazer uma luzinha para a vozinha dele. Mas a gente está falando da noite de Natal. E na noite de Natal que acontecem os verdadeiros milagres. Toda a cidade tinha ficado sabendo daquela história. Então toda a cidade pegou uma luzinha na mão e levantou bem alto e foi caminhando na direção da casa do Miguelzinho. E eu me lembro que naquela noite todo mundo cantou baixinho, dizendo: noite feliz, noite feliz,
E quando Miguelzinho se virou, ele viu que não era só uma estrela, era uma constelação. E a avó do Miguelzinho foi correndo para a janela e viu tudo aquelas luzinhas. E ele disse: vó, eu trouxe uma constelação para a senhora. Uma salva de palmas para o nosso Miguelzinho. Joga daqui que os pais pegam. Entendeu? Ele não, com a ajuda de todo mundo, ele trouxe uma constelação, tchê. Oi, não é que veio outra história bonita? E eu me emocionei de novo. Não, mas não vai cantar de novo. Não vou mais cantar. Mas homem, essas histórias emocionam, essas histórias trazem a gente a pensar diferente, sabe por quê? Por quê? Porque tá chegando o Natal, tchê. Vai começar um brilho no ar, que festa tão linda você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. É pessoal animado! Vai começar um brilho no ar, que festa tão linda você vai gostar. Vem que está chegando o Natal. É aquele tchê que tem que vir lá do garrão. Sabe na rachadura do garrão que vem subindo por aqui? Arrepia os pelos da nuca e vem aquele tchê! Mas tem que ser pra apontar, viu? E eu acho que esse pessoal aqui vai gritar mais alto que esse de cá. Algo me diz. Vocês têm que se esforçar, hein? Atenção, prepara! Vamos que vamos! Alegria, é Jesus no coração. Por isso, noite e dia, vou cantando essa canção. Vai começar o brilho no ar, que festa tão linda você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Pois nasceu Jesus o Salvador. Pois nasceu Jesus o Salvador. Gaúchos e gaúchos de todas as querências. De todas as querências. Mas, só pra tirar a teima, deixa eu ver. Só vocês. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Mas aqui estavam preparados mesmo. Vai de novo, vai de novo. 1, 2, 3 e... Rapaz, vai. Eu fico pensando um paulista passando ali fora, né? Esses são gaúchos mesmo, tio. Olha, é tanta história, homem, tanta história de Natal. Sabe o que tá lembrando? Tem uma história de uma menina, a Miguelzinha. Pra contar a história ele é bom, mas pra dar nome pra personagem... Meu Deus. Não, a Miguelzinha, ela queria dar o presente perfeito no Natal.
Preciso de uma Miguelzinha. Tem alguma Miguelzinha por aí? Ali, ó, tem uma Miguelzinha. Venha. Vem. Olha, essa caminha é sozinha, viu? Espera ela chegar aqui em cima pra vocês aplaudirem, calma. Ainda. Tá chegando. Agora, vai! Tudo bem? Como é que é teu nome? A Gabriela vai fazer o papel da Miguelzinha agora. Gabriela, faz cara de Miguelzinha. Essa aí, perfeito. A Miguelzinha queria dar o presente perfeito. Faz cara de presente. Perfeito, essa aí. Faz assim, ó. Isso. A Miguelzinha, ela ficou pensando. Faz cara de pensando. Assim, ó. Eu quero dar o presente perfeito. E para isso, eu vou pensar. Então o presente perfeito é um PlayStation 5? Não. O presente perfeito é um Porsche 0 km. O presente perfeito é uma coleção completa da Barbie. Um tablet. Um iPhone 79. Qual que é o presente perfeito, Miguelzinho? Não sabe? Tem uma história que eu vou te contar. Tu conhece a história dos Reis Magos? Vou te contar. Era uma vez 3 Reis Magos. Vem mais pra cá, Miguelzinho. Eles, quando Jesus nasceu, eles foram convocados para ir lá levar 3 presentes. Imagina dar 3 presentes para Jesus. Vamos perguntar? Então, ela foi no primeiro Rei Mago. Olha lá! O primeiro Rei Mago, ele vinha de terras muito distantes. Ele era um rei um tanto quanto exótico. E ela chegou perto dele. Vem cá, Miguelzinho. Isso. Aqui. Pode vir a cavalo. Isso. Monta no cavalo. Isso. Ela chegou perto dele e perguntou: qual presente tu vai dar pro menino Jesus? Pergunta. Eu vou dar café. Ele foi... Quê? Que café, menino? Café que eu tenho, eu vou dar muito ouro. Ah, foi ouro. Ouro. Pensa ouro. Fica pensando. Isso. Então ela vem galopando. Pocotó. Isso. Chegou no segundo Rei Mago. Ele era um rei mais andado na vida. Estava chegando mais para lá do que para cá. Uma gaita que andou fora do case. E ela perguntou para ele: que presente tu vai dar para o menino Jesus? Eu vou dar Brita. Ele foi... Brita? Brita. Homem, não é Brita, homem. A gente tá ali, ó, escrito. Brita, tá ali. Lê direito. Mirra. Isso, homem. Mirra. Ah. Mirra, que é tipo um perfume que é entregue para sacerdotes. Vai lá pro último. E aí o último Rei Mago, ele era o mais velhinho, mais idoso, papai Smurf quase. Então ela perguntou, tem que falar bem alto para ele escutar, tá? Que presente vai dar? Fala bem alto. Minha filha, fale mais alto que o Rei Mago tá meio surdinho. Ai, faz tanto tempo essa história que eu nem me lembro mais. Aquele que sai fumaça lá. Sai fumaça? Mas um paieiro não há de ser, né? Não, desculpe. É o Incêncio. Inocêncio, homem velho, não. Incenso, homem. Incenso. Não, eu falei inocêncio, não. Incenso. Isso. Vem embora, Miguelzinho, que esse pessoal também, vem cá. Então, a Miguelzinha, me empresta o microfone. A Miguelzinha disse: Ouro, incenso e mirra. Ouro tudo bem, mas incenso e mirra. Aí que a Miguelzinha começou a entender que o ouro era entregue para o rei dos reis, a mirra era dada para sacerdotes e o incenso era dado para pessoas sábias. Então o presente que foi entregue por Jesus foi presente simbólico. E ao mesmo tempo Jesus nasceu numa estrebaria
rodeado de animais. Mas... É a história. Então ela descobriu que o verdadeiro presente existe o passado e existe o futuro. Mas aonde a gente está nesse momento se chama o Presente. Não, quer ver todo mundo junto? Existe o passado, existe o futuro, mas onde nós estamos se chama o... Então a Miguelzinha ficou sabendo e comemorou muito. Faz assim, uhul! Muito bem, ficou muito feliz. Uma salva de palmas para nossa Miguelzinha! Agradece aqui, vem aqui e faz assim, ó. Muito bem! Então, homem, ficou sabendo que o verdadeiro presente prefeito é de estar aqui junto, é de estar com quem a gente gosta, está celebrando, porque estamos aqui nesse momento. Porque o verdadeiro presente é o... Presente. Olha aí. Não, ele se puxa, não é, o problema dele é começar essa história, mas depois ele vai ter, né? Mas, homem, é isso. Mas sabe o que eu fico pensando? E se Jesus nascesse aqui, hoje, o que será que aconteceu? Será que alguém ia dar pouso para uma família ou para um casal de imigrantes chegando? Será que alguém ia receber bem Maria e José pedindo uma estadia, um prato de comida? Ia ter gente correndo atrás deles? Mas sabe, eu fico pensando, se Jesus nascesse nessas terras, ele ia ter uma vantagem, porque ele nasceu nas terras do Pai, né? Se Deus é gaúcho, eu aposto que ia ter alguém que ia dar um prato de comida, ia ter alguém que ia servir um copo d'água, ia levar no sistema de saúde, e ele ia estar bem servido, porque a vida tem que ser feita assim, com carinho, com amor. Como diria o saudoso, o grande amigo, Um baita cara. porca véia, e se Deus fosse um gaiteiro? Se Deus fosse gaiteiro, o mundo seria um galpão. As crianças nasceriam com uma cordiona na mão. O som do vento seria o solo do maneirão. Guerra não existiria, tudo se resolveria na roda de chimarrão. Guerra não existiria, tudo se resolveria na roda de chimarrão. Deus é gaúcho, Deus é campeiro, Deus criou a alegria, acho que Deus é gaiteiro. Deus criou a alegria, acho que Deus é gaiteiro. Senhoras e senhores, o ancião do grupo, ele está entre os 3.000 melhores gaiteiros do estado. Com vocês, o nosso querido, o baita, o grande, Rafael Deboni. 159. E hoje no nosso grupo temos ele, o Lucas II, aquele que está ali puxando as cordas do violão. As cordas vocal. As cordas vocal e do violão. Bem O gaúcho. puxador de corda, estivador de nota musical. Adolfo! E temos ele, o nosso tocador de bumbo,
de perna, grande de corpo, feio de rosto, mas bom de coração. Nosso amigo querido, Thiago Trovão. Ao contrário do que eu falei do Trovão, de perna curta e uma moça muito bonita. Temos ela nos Varevurta, que vai pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro. Maísa! Aproveitando que temos a produção, a nossa querida, motorista de van, fotógrafa, produtora, Tia da excursão. Telemarketing. Xingadora e puxadora de orelha do grupo, Aline Zilli. E agora, eu vou ter a honra de falar. Vou ter que falar do diretor do grupo. É arriscado, pai? Eu vou falar do melhor diretor do grupo. O melhor ator solo aqui desse espetáculo. O melhor inventador de história que temos aqui em cima desse palco agora, nesse momento. Ele que tá com o texto decorado, as marcações, tudo. Com vocês, Jonas Piccoli! E nós somos do Grupo Weba, lá de Caxias do Sul. E desejamos a todos um feliz, um baita, um gigantesco Feliz Natal! Gaúchos e gaúchas. Agora, senhoras e senhores, só para não haver nenhum problema, eu sei que vocês vão querer um bis, então a gente já diz agora. Agora é o momento de dizer mais um, quando eu dizendo tchau. Aí vocês só emendam no mais um, tá? Então, muito obrigado, senhoras e senhores! Quem diria? Eles pediram. Eu disse que era para ensaiar um final. Bom, então a gente vai ter que tocar mais uma, então, Então, né? pra essa galera querida, feliz e contente, merece não mais um, mais 300, mas é só mais um mesmo. Anoitecer, E olha que ele festa! o sino gemer, e a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade. Canta junto! Pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. E assim felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza esqueceu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegra cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela. Vamos à capela, felizes a rezar. Ao soar o sino pequenino. Vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegra cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Abençoe Deus menino esse nosso lar.
Produtos Notáveis. Quem fez foto, fez vídeo. Quem quer elogiar, bota lá, @Grupo Ueba. Quem quer criticar, a gente apaga, não tem problema. Valeu, pessoal. Tenham todos um Feliz Natal. Nossa, Opa, agora sim. ficou longo, hein? Mas ficou legal, ficou bem completo aqui pra vocês. Natal dos Anjos, na cidade aqui de Dois Irmãos. Aqui na Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. E olha isso como tá lotado aqui, pessoal. Ali é o palco, ó. Tem os anjinhos chegando. Vem. Pois é, meu. Aqui é a estação do trem, ó. Então é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, espero você no próximo vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva-se aqui no canal. Tem muita novidade aqui do Natal da Serra Gaúcha e vários estados aqui do Brasil. Espero no próximo vídeo. Fui!